Graça e paz, povo lindo. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua. A cura de 2 cegos da Galileia. Vamos para a Bíblia. Mateus 9, versículo 29. E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Versículo 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isto? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. Versículo 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Versículo 30. E os olhos se lhes abriram, e Jesus advertiu, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Versículo 31. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Amados, a cura dos 2 cegos da Galileia é um dos milagres de Jesus, citado apenas no Evangelho de Mateus. Mateus, o publicano, também era conhecido como Levi. Mateus não foi bem aceito pelos outros discípulos de Cristo, pelo fato dele ter sido cobrador de imposto ao serviço do Império Romano. Mateus 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. Para tudo Deus tem um propósito. Jesus levantou Mateus para evangelizar os judeus. Segundo a tradição judaica, durante a ocupação romana, no ano 63 a.C., como a conquista de Pompeu, Mateus coletava impostos do povo hebreus para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Seu posto estava localizado em Cafarnaum. Judeus que enriqueciam desta maneira eram desprezados e considerados impuros e excluídos. Como um coletor de impostos, com certeza ele foi alfabetizado em aramaico. Bem possível que ele falava 3 idiomas: aramaico, hebraico e o grego koiné, o idioma do Novo Testamento. Foi neste cenário, ao norte de Israel, que Jesus convidou Mateus para ser um dos 12 apóstolos. Após o seu chamado, Mateus convidou Jesus para um banquete na sua casa. Ao ver isto, os escribas e os fariseus criticaram Jesus por cear
com coletores de impostos e pecadores. Esta provocação levou Jesus a responder que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, versículo 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles na mesa. Às vezes, para se preparar um bom sermão, é necessário usarmos contexto histórico e cultural. Segundo a cultura judaica, Mateus pregou por 15 anos o evangelho em hebraico para a comunidade judaica na Judéia. Mais tarde, ele viajaria para fora da Judéia, para outras províncias romanas, seguindo uma ordenança de Jesus Cristo antes da sua ascensão. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto a Igreja Católica quanto a protestante sustenta a crença tradicional de que ele tenha morrido martirizado na Etiópia. Todavia, a Bíblia não nos afirma. Ela cita apenas Tiago, irmão de João, e Estevão como mártires. Mateus, como discípulo, ele seguiu Cristo e foi uma das testemunhas da ressurreição e da ascensão de Cristo. Ele preenche todos os requisitos dos outros apóstolos. O Evangelho de Mateus é digno de credibilidade, além de ser divinamente inspirado. Mateus foi uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Irá narrar a cura dos 2 cegos da Galileia, que ocorreu logo após a cura da mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Por onde Jesus Cristo passava, o cenário era transformado e o nome de Deus era glorificado. De acordo com Mateus, na continuação da viagem pela Galileia, após a ressurreição da filha de Jairo, 2 cegos os seguiram, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Após Jesus ter entrado numa casa, os 2 cegos se aproximaram e Jesus perguntou se eles acreditavam que ele seria capaz de curá-los. Ambos falaram que sim. Então Jesus tocou-lhe os olhos e lhes disse: seja feito conforme a vossa fé. E eles foram curados. O próprio Jesus Cristo deixou escrito que tudo é possível aos que creem, para que se cumprisse a profecia de Isaías e o seu ministério da cura fosse divulgado.
Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Este versículo está afirmando o ministério da cura e de libertação de Jesus Cristo. Versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus Cristo, por muitas vezes, foi chamado de filho de Davi, para que as promessas de Deus viessem se cumprir. 2 Samuel 7, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Até mesmo os estrangeiros chamavam Jesus Cristo de filho de Davi, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida do rei Davi e de todos os seus descendentes. Mateus 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Versículo 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. O que impede as bênçãos de algumas pessoas é a incredulidade e a falta de fé. Mateus 13, versículo 58. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. E nos dias atuais não é diferente. As bênçãos do Senhor são só para aqueles que têm fé e reverência à sua palavra. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós demonstramos a nossa fé reverenciando a palavra de Deus. Versículo 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Mesmo Jesus Cristo sendo onipotente, às vezes para ele agir é necessário que nós tenhamos uma fé perfeita. Mateus 15, versículo 28. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. A fé perfeita em Jesus Cristo, além de nos trazer bênção, ela também traz salvação. Marcos 10, versículo 52. E Jesus lhe ordenou:
vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Versículo 30. E os olhos se lhes abriram, e Jesus advertiu, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Tudo isto aconteceu para que a palavra de Deus viesse se cumprir. Isaías 42, versículo 7. A fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Até mesmo os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus e qual era a sua missão na terra. Marcos 3, versículo 12. Todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem era. Versículo 31. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Não tinha como os milagres de Jesus Cristo ficassem em oculto, pois foi para isto que ele veio ao mundo, para dar vista aos cegos e libertar os cativos. Mateus 4, versículo 24. A sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam, acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados e os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não cessaram. Ele continua salvando, libertando e curando todos aqueles que crêem na sua palavra. Amém? Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.